Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, que o Senhor nos faça mais cuidadosos com aquilo que é o Teu querer sobre nós, que o Senhor nos ajude a Te buscar e a viver segundo a Tua vontade. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós iniciamos aqui uma parte da exposição da carta de Paulo aos Coríntios, a parte que inicia no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo passa a tratar de algumas situações que estão intimamente relacionadas ao culto a Deus, a forma como os crentes se reúnem na casa do Senhor, ou se reúnem para adorar ao Senhor. Então, aqui após tratar a respeito da forma como o homem e a mulher devem se apresentar no culto, o que diz respeito ao uso do véu, como nós vimos no domingo passado, agora Paulo exorta quanto à ceia do Senhor. A questão é que a forma como os crentes de Corinto estavam participando da ceia do Senhor não correspondia ao que de fato a ceia do Senhor representa. Os crentes da igreja de Corinto não estavam participando da ceia do Senhor de forma correta, com o objetivo correto. Não estavam participando da ceia do Senhor como deveria ser. E aqui, então, o apóstolo Paulo está exortando aqueles irmãos quanto a esta questão. No início desta sessão em que Paulo começa a tratar do culto, Paulo faz uma referência positiva aos crentes de Corinto.
Talvez os irmãos se lembram o que está escrito lá no capítulo 11, no versículo 2. Ele começa dizendo: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Ali Paulo está louvando os irmãos da igreja de Corinto, porque eles se lembravam do que Paulo ensinava, das tradições que estavam sendo transmitidas em relação àquilo que está relacionado à vida cristã. Contudo, ao tratar da postura deles, na participação do culto, especificamente, na celebração da ceia do Senhor, Paulo aqui faz uma referência negativa, indicando que eles estavam agindo de forma muito errada no que diz respeito à ceia do Senhor. Então, aqui no versículo 17, nós vemos palavras totalmente opostas àquelas do versículo 2. Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Que coisa triste. Alguém que vai à casa do Senhor, que se reúne com o povo de Deus, e Paulo diz: vocês estão reunidos não para melhor, e sim para pior. Né? Então, certamente, essa palavra do apóstolo Paulo é uma palavra dura, e que está apontando para algo muito errado, para algo que de fato precisava ser corrigido na vida daqueles irmãos da igreja de Corinto. Porque alguém que se reúne para a comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus, se reunir para pior, certamente, como o apóstolo Paulo diz em algumas ocasiões, é melhor ficar em casa. Porque estar na casa do Senhor deve trazer a nós exatamente o propósito de progredirmos, de crescermos, de sairmos melhor sempre dos ajuntamentos que nós temos como povo de Deus. Então, quando nós vemos aí a instrução de Paulo, a exortação de Paulo, nós podemos desde já perceber que algo errado precisa ser corrigido. E aqui então nós vemos as instruções de Paulo quanto à participação na ceia do Senhor. Paulo traz algumas instruções com respeito a esse assunto que precisava ser tratado com a igreja de Corinto. E a primeira instrução que nós encontramos aqui nesse texto em relação à ceia do Senhor é que o problema das divisões na igreja produz consequências no contexto da ceia do Senhor. O problema é que na igreja de Corinto havia divisões entre os irmãos. Havia diferenças entre os irmãos, e é sobre isso que Paulo está falando aqui, no versículo 17 ao versículo 22. Ele está mostrando que, no contexto da igreja de Corinto, havia divisões entre os irmãos, havia partido entre os irmãos, havia diferença entre eles, e Paulo está mostrando que essa questão das divisões na igreja lança uma luz negativa em relação ao contexto da igreja quanto à ceia do Senhor. Paulo aqui passa a enumerar os motivos que justificavam ele dizer que os crentes se reuniam não para melhor, e sim para pior. E aí ele apresenta por quê que eles estavam se reunindo não para melhor, e sim para pior. Veja aí, no versículo 18, Paulo diz assim: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Como Paulo, ao tratar sobre as divisões, lá nos capítulos iniciais, quando ele fala sobre aqueles que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, tinha até um grupo que dizia: eu sou de Cristo. Paulo diz que ele ficou sabendo dessas coisas através daqueles que são da casa de Cloé, uma expressão que refere-se talvez ao grupo que se reunia nessa casa, né? Entendendo que a igreja se reunia tanto no templo como de casa em casa.
Então, possivelmente Paulo, como ele diz aqui, ele diz: estou informado haver divisões entre vós. E aqui alguns motivos pelos quais existia divisões na igreja de Corinto. Um dos motivos está relacionado ao fato de que os crentes de Corinto se dividiam de acordo com a preferência quanto aos líderes. E isso nós já vimos lá, como citado agora. Alguns diziam ser de Paulo, então eles se dividiam pela preferência de acordo com o líder, que eles achavam mais interessante, segundo as suas preferências. Mas eles também estavam divididos no sentido de que a igreja de Corinto era composta por pessoas de nacionalidades diferentes. Ali haviam judeus, haviam gregos, haviam pessoas de outras nacionalidades. Então havia uma diferença de culturas no meio da igreja. E essas diferenças culturais e de nacionalidade, de certa forma, produzia divisões entre os irmãos. Mas também havia entre os crentes de Corinto diferenças sociais. E possivelmente aqui o apóstolo Paulo está tratando muito enfaticamente, principalmente sobre essa questão. Divisões que estavam relacionadas às diferenças sociais entre os ricos e os pobres, aqueles que eram mais abastecidos financeiramente ou materialmente, em relação àqueles que eram mais simples, materialmente falando. E os crentes mais ricos, os membros mais ricos da igreja de Corinto, estavam desprezando ou se esquecendo daqueles que eram mais pobres. Então, esses aí são os motivos mais possíveis das divisões que aconteciam no contexto da igreja de Corinto. E, meus irmãos, as divisões na igreja evidenciavam duas coisas. A primeira é que os crentes reprovados, as divisões evidenciavam os crentes reprovados que causavam as divisões. Sempre que tem divisões na igreja, nós podemos já identificar aqueles que causam as divisões, do ponto de vista de Deus, eles já são reprovados, porque eles estão trilhando por um caminho que é totalmente contrário aos princípios da palavra de Deus. Então, as divisões na igreja, primeiro, destaca aqueles que são reprovados diante de Deus. Mas, por outro lado, como diz o apóstolo Paulo aqui, as divisões na igreja destacam também aqueles que são crentes aprovados, ou seja, os que mantinham uma postura correta, que não se envolviam com as divisões da igreja. O apóstolo Paulo diz isso aí no versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Em outras palavras, Paulo está dizendo, aqueles que não se envolvem com essas divisões de vocês, eles se destacam como aqueles crentes que são aprovados, que estão no caminho certo, que não estão envolvendo-se com este erro, com esta falha. Logicamente que todos aqueles que estavam causando divisões ou provocando divisões se destacam como os crentes reprovados aos olhos de Deus, segundo a vontade de Deus. As divisões na igreja de Corinto também geravam consequências nos relacionamentos, pois se manifestavam em falta de amor e falta de consideração uns aos outros. Então, sempre as divisões na igreja, por qualquer motivo que seja, no caso aqui da igreja de Corinto, pelos motivos que nós já citamos, tais divisões sempre se manifestam em falta de amor ao próximo. Divisão nunca vai ser resultado do amor exercido, pelo contrário. Divisões são manifestações da falta de amor e da falta de consideração uns aos outros. E, como consequência, as divisões impediam os crentes da igreja de Corinto de participar da ceia do Senhor de forma correta.
O problema da ceia, aqui nesse texto, está intimamente relacionado às divisões que existiam na igreja, a falta de amor que existia por parte de uns para com os outros. E assim então, aqueles que estavam envolvidos nessas divisões ficavam impedidos de participar de forma correta da ceia do Senhor. Era costume na igreja primitiva se reunir para compartilhar as refeições de casa em casa. E de casa em casa porque eles se reuniam nas casas. O culto, geralmente, era também nas casas. E essa prática de se reunir para compartilhar as refeições é chamada, ou era considerada por eles, era chamada por eles como a festa do amor. Eles se reuniam para demonstrar amor uns pelos outros, principalmente porque era uma oportunidade em que os mais ricos poderiam compartilhar o alimento com os mais pobres, aqueles que tinham menos. Então, se esperava que neste momento em que eles se reuniam para compartilhar o alimento, fosse de fato um momento de demonstrar amor uns pelos outros. Nós vemos lá em Atos 2:42, que está claro ali esse costume da igreja primitiva de se reunir de casa em casa para compartilhar as refeições e logo depois, então, participar da ceia do Senhor. Diz aqui o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui a comunhão, uma referência a essa prática das refeições, do compartilhar, né? E diz aqui que também, além da comunhão, no partir do pão, ou seja, a igreja se reunia para compartilhar a sua refeição e logo depois eles celebravam a ceia do Senhor. E no final também eles perseveravam nas orações. Atos 2:46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, referência à ceia do Senhor, e tomavam as suas refeições, aqui a comunhão, com alegria e singeleza de coração. Então, é costume na igreja primitiva, desde o início, que os irmãos se reunissem e ali eles compartilhassem os seus alimentos uns com os outros, e ali eles depois compartilhassem a ceia do Senhor. E Paulo está dizendo que eles estavam comendo o pão e bebendo o cálice, no contexto da igreja de Corinto, mas na verdade não podia dizer que essa era de fato a ceia do Senhor. Eles estavam ali, digamos, cumprindo esse ritual de comer o pão e beber o cálice, mas ela estava descaracterizada. Diz aí o versículo 20: pois quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ainda que eles partissem o pão e tomassem o cálice, Paulo está dizendo, isso aí não é a ceia do Senhor. Isso que vocês estão fazendo não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Porque aquele momento que deveria ser para comunhão e compartilhar as refeições, por causa das divisões, passou a ser o momento em que cada um tomava a sua própria ceia. Aquele momento que era para ser de comunhão, se tornou um momento em que cada um comia o seu próprio alimento sem se preocupar com o outro. E possivelmente os ricos se satisfaziam sem levar em conta os mais pobres. Dessa forma, uns ficavam abastados, enquanto os outros até mesmo passavam fome, como diz aqui o apóstolo Paulo. A ideia então é que eles faziam aquele momento da comunhão, do compartilhar das refeições, mas naquele momento, cada um comia o seu e não se preocupava com o próximo, e aí ia para o seguinte momento, que era a ceia do Senhor. Mas quando eles chegavam para celebrar a ceia do Senhor, eles já haviam demonstrado, no momento do partir
e compartilhar a refeição, eles já haviam demonstrado a total falta de amor e de consideração uns pelos outros, né? Diz aí o versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, por um lado, uns ficavam impedidos de se alimentar, porque então passavam fome. Por outro lado, uns tinham o excesso, até o ponto de o apóstolo Paulo falar que havia quem se embriagasse. Então, não havia uma distribuição dos alimentos, nesse momento, uma distribuição amorosa, justa. Pelo contrário, cada um estava preocupado consigo mesmo. E Paulo destaca, então, a falta de amor por parte daqueles que não esperavam para compartilhar a refeição com todos. O momento de compartilhar as refeições deveria ser o momento para expressar o amor para com todos, contudo estava sendo um momento individualista. Como nós vimos lá na igreja primitiva, eles compartilhavam as refeições com alegria e com singeleza de coração, mas essa prática foi desconfigurada lá no contexto da igreja de Corinto. E aí então, nesse caso, Paulo afirma, era melhor que comessem e bebessem cada um em sua própria casa. Da forma como eles estavam fazendo, não expressava o sentido verdadeiro daquele momento, fazia com que ao participar da ceia eles fizessem isso de uma forma errada. Então era melhor que cada um comesse e bebesse na sua própria casa. Versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E mais uma vez aqui o apóstolo Paulo diz que ele não tinha motivos para louvá-los nesse contexto. Paulo está dizendo que aquela atitude, principalmente dos mais ricos, era um desprezo para com aqueles que nada têm, porque até então os que nada têm passavam fome. E os mais abastados se empaturravam, até o ponto de alguns se embriagarem. Então a atitude dos mais abastados, nesse caso, configurava desprezo para com os menos favorecidos, os quais são igualmente a igreja de Deus. Paulo está dizendo, olha, aqueles que nada têm são igreja de Deus também. Eles precisam ser considerados, eles precisam ser amados, eles precisam ser envolvidos, vocês precisam esperá-los para todos participarem desta refeição que vocês estão compartilhando. E Paulo não tinha motivos, então, para louvar aqueles crentes. Eles desprezavam seus irmãos e logo em seguida participavam indignamente da ceia do Senhor. Então aqui nós vemos nesses versículos o problema da divisão na igreja de Corinto em relação à ceia do Senhor. A falta de amor, a falta de consideração uns pelos outros, os tornava indignos de participar da ceia do Senhor. E aí talvez nós podemos nos perguntar, quando nós participamos da ceia do Senhor, algo naquele momento nos faz indignos de participar da ceia? Será que as nossas ações em relação a nossos irmãos, ao nosso próximo, será que existe alguma coisa em nós que nos torna indignos de participarmos da ceia do Senhor? Mas aí nós vemos no texto uma continuação destas instruções do apóstolo Paulo em relação à ceia do Senhor, e aqui nós encontramos logo em seguida o significado real da ceia do Senhor. Uma vez que os crentes de Corinto, na visão do apóstolo Paulo, estavam agindo de forma errada, porque talvez não estivessem lembrando ou não estivessem considerando
o real sentido da ceia do Senhor, então Paulo passa a lembrá-los a respeito do sentido da Santa Ceia, o sentido da ceia do Senhor. E aí nós vamos ver isso aí do versículo 23 em diante. Nesse contexto, Paulo precisa relembrar que é a ceia do Senhor, ou o que é a ceia do Senhor e qual o seu significado, qual é o seu sentido. E Paulo lembra aos crentes de Corinto, primeiro, que a ceia do Senhor é uma ordem de Jesus. Quem instituiu a ceia, quem determinou, quem ordenou a ceia, foi o próprio Jesus. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo que ele recebeu do próprio Jesus. Certamente Paulo recebeu informações dos outros apóstolos, mas o fato é que Paulo está fazendo uma referência de que Cristo deu a ordem para que a igreja celebrasse a ceia do Senhor. A ordem de Cristo deve ser obedecida, mas obedecida de forma correta. Outra questão que Paulo fala na instrução com respeito à ceia é que a ceia do Senhor aponta para o corpo de Jesus que foi ferido pelos nossos pecados. Diz aí o versículo 23 ainda. O que ele recebeu, ele entrega, e ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto que a ceia aponta para o corpo de Cristo que foi ferido lá na cruz. E ao participar da ceia do Senhor, se lembra das palavras de Jesus quando instituiu a ceia. E Paulo aqui cita as palavras de Jesus que enquanto ele estava sendo traído, enquanto ele participava ali da Páscoa com seus discípulos, os seus inimigos estavam por trás preparando a sua prisão, né? Na noite em que foi traído, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Logicamente que Jesus não estava dizendo que o pão era o seu corpo literalmente, mas ele estava dizendo que aquele pão representava o seu corpo, que é dado por vós, que seria entregue em favor dos pecadores, que seria morto em favor dos pecadores. E Jesus, e Paulo então, faz soar as palavras de Jesus: fazei isto em memória de mim. Então Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem para participar da ceia do Senhor, vocês precisam se lembrar que esse pão que vocês comem, ele é muito mais do que um alimento físico. Ele está aqui na ceia do Senhor representando o corpo de Cristo, e isso deve trazer ao coração de vocês, à alma de vocês, uma reflexão profunda, porque participar deste momento deve ser uma reflexão, trazer à memória o sofrimento de Cristo. Mas Paulo diz que a ceia do Senhor aponta também para o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O apóstolo Paulo está fazendo ecoar as palavras de Jesus, quando com os seus discípulos ele tomou o cálice e deu aos discípulos para que eles tomassem também. E ali o apóstolo Paulo diz que o cálice representa o sangue da nova aliança. E da mesma forma, ao tomar o cálice, os crentes precisam fazer isso em memória. A antiga aliança foi o pacto que Deus fez com Abraão e com a sua descendência. E o sangue usado para confirmar aquela aliança foi o sangue de animais. No pacto,
era-se utilizado o sangue para confirmar a aliança, para confirmar aquele pacto. E o sangue da antiga aliança era um sangue provisório, que precisava ser usado constantemente. Foi o sangue, não precisa mais ser derramado de novo. O sangue da nova aliança é o sangue de Cristo, que ratifica, que confirma o pacto que Deus fez com o seu povo, o pacto de salvação. Por isso que, ao tomar o cálice no momento da ceia, é necessário ter consciência de que aquele cálice aponta para o sangue de Cristo, que confirmou a aliança que Deus fez com o seu povo, uma aliança de salvação. Vejam como é profundo o significado da ceia do Senhor. Significado este que os crentes de Corinto simplesmente estavam desconsiderando por causa da sua postura de divisões, de falta de amor, de egoísmo. Estavam participando da ceia do Senhor sem considerar o seu sentido. E Paulo continua dizendo que a ceia do Senhor é o testemunho da morte, da ressurreição, da ascensão e da volta de Cristo. A ceia do Senhor, ela testemunha para aqueles que participam, para aqueles que presenciam, a respeito da morte, da ascensão, da ressurreição e da volta de Cristo. Vejam aí o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É muito profundo quando nós pensamos sobre isso, a igreja participando da ceia do Senhor, como um momento em que ela está testemunhando a respeito da obra salvadora de Cristo. A igreja está, no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, até que Cristo volte, falando que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Cristo vai voltar. Então, meus queridos, a ceia do Senhor tem um significado que não pode ser desprezado. A ceia do Senhor tem um significado que não pode ser diminuído. A ceia do Senhor tem um significado que precisa ser levado a sério por aqueles que participam da ceia do Senhor. Nós não podemos fazer como faziam os crentes de Corinto, que simplesmente chegavam para participar da ceia do Senhor, tendo os seus corações motivados por divisões, por falta de amor, por desconsideração. Nós não podemos nos achegar para participarmos da ceia do Senhor sem entender o que de fato ela significa. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, na última parte das suas instruções com respeito à ceia do Senhor, ele fala sobre a necessidade do arrependimento para participar da ceia do Senhor. Paulo chama os crentes de Corinto a se arrependerem das suas ações que os fazia indignos de participarem da ceia do Senhor. E nós vamos ver isso aí do versículo 27 até o versículo 34, onde nós vemos que Paulo apresenta aqui as implicações de se participar da ceia do Senhor na condição em que os crentes de Corinto estavam participando. Paulo deixa claro que eles precisavam rever o seu entendimento a respeito da ceia do Senhor, uma vez que ele explicou aquilo que ele recebeu do Senhor a respeito da ceia, e agora ele explicou novamente o que é a ceia do Senhor. Então, os crentes de Corinto precisavam rever o seu entendimento sobre a ceia do Senhor, e eles precisavam se arrepender da forma como eles estavam procedendo. E nestas instruções de Paulo quanto à necessidade do arrependimento para participar da ceia do Senhor, nós vemos aqui que Paulo destaca a seriedade que envolve a ceia do Senhor. Para chamá-los ao arrependimento, Paulo destaca a seriedade da ceia do Senhor. Veja o versículo 27. Por isso,
considerando aqui o significado da ceia do Senhor, né? Uma vez que ele explicou o significado da ceia do Senhor, então ele fala: meus queridos, então, por esta razão, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, e aqui uma referência à divisão, à falta de amor, né? Comer o pão e beber o cálice indignamente, aqui no texto, está intimamente relacionado a essa postura dos crentes de Corinto em relação às divisões que haviam na igreja. E aquele que então participasse dessa forma, diz o apóstolo Paulo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui a postura ou a condição de réu é o significado que Paulo dá, que aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor se torna réu, se torna culpado, talvez na mesma condição em que foram culpados Pilatos, o povo que pediu a crucificação de Cristo, e assim por diante. Se torna réu juntamente com aquele que come e bebe da ceia do Senhor indignamente, não levando em conta o que ela de fato representa, ou participando desse momento como sendo um mero ritual, uma parte do culto como qualquer outra parte, sem observar o seu sentido real. Paulo está dizendo: aquele que assim faz, come e se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Ao chamar o povo ao arrependimento, Paulo também destaca que a respeito da necessidade de autoexame para participar da ceia do Senhor. É necessário um autoexame, é necessário olhar para si mesmo. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aqui um fator muito importante para nós pensarmos, é que muitas vezes nós queremos examinar a vida dos outros, não é? Nós queremos examinar se o outro está em condição de fazer isso ou fazer aquilo, de participar da ceia do Senhor. Mas Paulo chama atenção para o fato de que o ponto de partida é: examine-se, pois, o homem, quem? A si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Antes de mais nada, irmãos, é necessário um exame pessoal do nosso próprio coração. Isso não significa que, se identificamos algum irmão que esteja com dificuldade, nós não tenhamos ou não possamos conversar com ele e ajudá-lo a examinar o seu coração. Mas o ponto de partida é esse: é examinar cada um a si mesmo, diante de Deus, o seu coração. E Paulo destaca, além disso, as consequências de participar da ceia do Senhor indignamente. No versículo 29, ele diz: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aqui discernir é ter o entendimento daquilo que ele já explicou, do que é o corpo, do que é o pão, do que é o cálice. O discernir é entender a importância de se participar da ceia, é entender o significado da ceia. Discernir é saber que precisamos participar da ceia do Senhor, com os nossos corações examinados e arrependidos de todo o pecado. E Paulo está dizendo que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui no texto, Paulo diz que o juízo de Deus na vida dos incrédulos é a sua condenação. O juízo de Deus na vida do incrédulo é a sua condenação. Contudo, o juízo de Deus na vida dos seus filhos é a disciplina. Paulo não está dizendo que o crente, o cristão, ao participar da ceia sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, ele come e bebe juízo no sentido de que, então agora vai ser condenado no inferno. Não é isso que Paulo está dizendo.
Ele está dizendo que come e bebe juízo para si, no sentido de que está sujeito à disciplina de Deus. Porque os filhos, Deus disciplina. Aqueles que são incrédulos, Deus condena. Então, Paulo considera aqui as situações vividas pelos crentes de Corinto como manifestações do juízo, da disciplina de Deus sobre suas vidas. E ele cita algumas situações que ele considera como sendo juízo de Deus, disciplina de Deus sobre a vida de muitos crentes daquela igreja, por causa da sua condição de participar da ceia de forma indigna. Veja aí o versículo 30, Paulo diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E aqui, quanto aos que dormem, é uma palavra figurada para dizer que muitos estão morrendo. Paulo tomou conhecimento de que muitos daquela igreja estavam passando por problemas dessa natureza, doença, fraqueza, muitos estavam morrendo, e Paulo relaciona esses problemas como sendo o juízo de Deus, na forma de disciplina, na vida daqueles irmãos que estavam participando indignamente da ceia do Senhor. Vejam que é isso que Paulo está dizendo, que aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe juízo para si. Então, o cristão, aquele que teme ao Senhor, ao participar indignamente da ceia do Senhor, ele está sujeito à disciplina do Senhor. E essa disciplina, ela pode acontecer também da forma como aconteceu com os crentes da igreja de Corinto. A mão de Deus sendo pesada, trazendo infortúnios sobre a saúde, sobre o bem-estar. São formas de Deus trazer os seus servos para próximo de si, fazê-los entender o seu pecado. E mais uma vez Paulo exorta quanto à necessidade de cada um examinar-se. Ele reforça essa ideia no versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, aqui no mesmo sentido de examinar-se a si mesmo, cada um deve julgar o seu próprio coração antes de mais nada. Cada um deve examinar o seu próprio coração antes de mais nada. E Paulo está dizendo, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, vocês que estão aí sofrendo o peso da ira de Deus sobre vocês, vocês que estão sendo disciplinados por Deus, se vocês julgassem a vocês mesmos, se vocês examinassem a vocês e participassem de forma digna da ceia do Senhor, talvez vocês não estivessem sendo julgados por Deus. Versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja aqui que Deus manifesta o seu amor para com o seu povo, até mesmo na disciplina. Porque quando Deus pesa a mão sobre os seus filhos, Ele o faz para não condená-los juntamente com o mundo que não o conhece. A disciplina de Deus nos traz para perto dele, nos faz reconhecer os nossos pecados. É o que Paulo diz, que quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, meus queridos, o autoexame deve levar o nosso coração ao arrependimento e à mudança de conduta. Sempre que nós julgamos a nós mesmos, sempre que nós examinamos o nosso próprio coração, nós devemos fazer isso de maneira que o nosso coração se arrependa daquilo que está errado. Aí, Paulo deixa isso muito claro no versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, examinem-se, resolvam isso, e agora, quando forem se reunir novamente, não cometam esse erro de novo. Esperem uns pelos outros, demonstrem amor, de fato, uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa,
a fim de não vos reunirdes para juízo. Não façam algo de maneira que o juízo de Deus pese sobre a sua vida, é o que Paulo está dizendo. Não vos reúnam para juízo, reúnam-se para bênção. Aí, voltamos lá no início, Paulo dizendo que ele não podia louvar os crentes de Corinto, porque ao invés de se reunirem para melhor, eles estavam se reunindo para pior. Por que para pior? Porque ao invés de receber as bênçãos de Deus, eles estavam recebendo sobre si o juízo. Eles estavam sendo disciplinados por Deus, por causa da forma como eles estavam se reunindo, da forma como eles estavam participando da ceia. Ao invés de ser para melhor, é para pior. Eles estavam recebendo, por isso, o juízo de Deus sobre as suas vidas. E Paulo termina dizendo: quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui não sabemos quais são estas coisas, mas possivelmente são as outras instruções que ele precisava passar para a igreja de Corinto, não é? Então, meus queridos irmãos, nós vimos aqui nesse texto 3 instruções de Paulo quanto à participação da ceia do Senhor. A primeira instrução que nós vemos está relacionado ao problema das divisões no contexto da ceia do Senhor. A segunda instrução de Paulo está relacionada ao significado real da ceia do Senhor. E a terceira instrução que nós vemos aqui está relacionada à necessidade do arrependimento para participar da ceia do Senhor. Se nós praticamos qualquer tipo de ação que provoca divisões no corpo de Cristo, nós precisamos entender que tais atitudes são contrárias ao amor cristão. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo é um lugar onde as mais diversas diferenças, sejam elas culturais, sejam elas sociais. A igreja é um corpo onde existem pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, pessoas de culturas diferentes, pessoas de graus de instrução diferentes umas das outras, mas estas diferenças não podem definir a importância que estes membros têm. Como diz o apóstolo Paulo, todos são igreja de Deus. Então essas diferenças, meus irmãos, não podem nos levar a divisões, como aconteceu na igreja de Corinto. Na igreja nós precisamos sempre esperar uns pelos outros. Essa atitude demonstra amor, consideração e interesse pelas dificuldades uns dos outros. E nós precisamos sempre nos lembrar que participar da ceia, sem levar em consideração os valores cristãos, é inaceitável da parte de Deus. Participar da ceia sem levar em conta os valores cristãos é inaceitável diante de Deus. E aquele que assim o faz está sujeito ao juízo, à disciplina da parte de Deus. E nós não devemos deixar de participar da ceia do Senhor pelo fato de sermos pecadores. Não é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Mas nós devemos reconhecer os nossos pecados, confessar, arrepender, deixar e participar da ceia do Senhor. Um cristão jamais deve deixar de participar da ceia, a não ser que ele não esteja disposto a examinar-se e arrepender-se dos seus pecados. Mas um cristão deve sempre participar da ceia do Senhor, e o participar da ceia do Senhor deve levá-lo ao desafio de sempre sondar o seu coração e sempre buscar o arrependimento dos seus pecados. Que o nosso Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a vivermos como igreja de Cristo, no espírito real do Evangelho, do amor cristão, que vivamos como servos de Deus, suportando uns aos outros, cada um nas suas dificuldades, nas suas diferenças. Participemos sempre da ceia do Senhor, não indignamente, mas participemos com o nosso coração sincero e sempre arrependido dos nossos pecados diante do Senhor.
Deus nos abençoe.